Olá, graça e paz. Bem, hoje eu quero trazer a meditação em um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, verso de número 34. Também está em outros textos, Mateus, Lucas, mas eu quero citar esse texto no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34, que diz: Aquele que quiser vir após mim, ou aquele que quiser seguir a mim, disse o Senhor Jesus Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A pergunta que eu quero fazer para você, que ouve essa meditação nessa hora, tenho certeza que esse texto, essa meditação, tem chegado para você em um momento oportuno. E o que eu quero perguntar a você, se você compreende essa palavra. Você compreende esse texto? Você mergulha nesse texto? Se aprofunda nessa palavra cristocêntrica, essa revelação do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach? Yeshua HaMashiach? Você desbruçou semanas e semanas lendo esse texto, meses, anos, escrafunchando, lapidando, esmiuçando o significado espiritual dessa palavra. Quem quiser vir após mim, ou seja, ele vai passar e você vem atrás dele, ele abriu um novo e vivo caminho. Mas se você quiser seguir a ele, negue a si mesmo. Você sabe o que é o negar da alma? Você já mergulhou na sondagem desse texto? Você acha que esse texto pode ser traduzido à luz da teologia gospel, evangélica, denominacional, humana? Você já fez uma análise desse texto? Uma análise morfológica, uma análise sintática desse texto, dessa oração? Para que você possa compreender o seu significado, a sua gravidade. Primeiramente, eu tenho certeza que você não escrafunchou, esmiuçou, mergulhou na profundidade desse texto com uma visão psicanalista, da psicanálise, sobre o que é o ego, sobre o que é o id, o que é o superego, sobre o que é o eu e a sua natureza. Você não fez uma análise sequer junguiana, freudiana, dentro da psicologia. Não, você pode achar que isso é intelectualidade humana. Tudo bem, meu querido. Eu não vou entrar dentro desse assunto com você. Você fez uma análise antropológica desse texto, as suas consequências dentro da sociologia. Eu não estou nem trazendo aqui, já que você questiona aí, sobre uma interpretação espiritual, que eu não sei se essa sociedade, se essa cristandade tem essa capacidade de mergulhar dentro desse texto, dentro de uma visão espiritual sobre o negar da psique humana. Essa palavra psique, que vem do grego, negar a vida da alma, a psique humana é a vida da alma. Se a psicologia é o estudo da vida humana, Jesus observava o cotidiano, o comportamento do homem, a psique do homem, o estudo desse comportamento do homem, e fazia as parábolas relacionando as coisas espirituais com as psique humana, com a psicologia humana. Eu não quero entrar dentro disso nem me ater ao texto. Se você ouve a palavra, você vai a uma determinada congregação e ouve uma mensagem, é se você verdadeiramente consegue compreender a problemática, a didaquê dessa palavra, que treme a minha alma quando os filósofos chineses ou gregos, seja Platão ou Sócrates, seja Confúcio, seja outros filósofos, eles dizem, conhece-te a ti mesmo. Será que você compreende o que é o negar? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, a sua carga de problemas, o seu pacote fechado de concupiscência, porque na vida de cada ser humano existe a sua dicotomia de concupiscências carnais. Eu também não posso entrar dentro disso para não desvirtuar a mensagem do texto de Marcos, capítulo 8, verso 34. Para nós não entrarmos na questão daquilo que o apóstolo João fala sobre a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, essa dicotomia que de um homem para o outro homem vai exacerbar uma devida concupiscência, a sua carga, o seu peso, de um homem para o outro, de uma vida para outra vida. Cada ser humano tem o seu pacote fechado de concupiscência. Isso é muita revelação espiritual e não cabe dentro dessa dicotomia humana, religiosa, gospel, podre, de marchinha para Jesus, de campanhazinha de água, de fogo. Eu não quero mais tratar desses assuntos. Mas o que é o negar a si mesmo? Você consegue penetrar no peso de toneladas dessa palavra? Você consegue gravitar nessa esfera de problemas, dessa perfuratriz, o peso dessa palavra? Negue-se a si mesmo.
Não, meu amigo. Essa sua dicotomia e essa visão distorcida de uma teologia pobre, superficial, que dá a você, conforme um restaurante serve-self, onde você pega o que lhe apraz, tá certo? Esse evangelho e essa teologia que limita a espiritualidade, o espiritual, onde você vai a um costureiro e ele tira as suas devidas medidas e costura uma roupa que se amolda ao seu corpo, que se encaixa com a modelagem de sua estrutura biotípica, da sua estrutura física, com suas medidas, e conforme o gosto de cores ou modelo da moda, da estação do dia. E você quer ter essa visão desse evangelho e fazer essa leitura de um texto de gravidade penetrante, cortante, destruidora. Negue-se a si mesmo. E depois diz, tome a sua carga, ou seja, você tem uma carga, seu pecado, sua suficiência, seus desejos, a composição desse empirismo, daquilo que você adquiriu com sua experiência, com sua genética, com a sua família, com o seu modo vivendi, com qual status que você vive, com essa esfera do seu habitat que compôs a sua persona, a sua personalidade, a sua carne, os seus desejos, cheiros, olhar, ouvido, paladar, concupiscência da carne, desejos, concupiscências, fornicações, prostituições, pecados de várias áreas, aquilo que compõe a sua existência, que só Deus sabe, só Deus penetra. E Ele quer trazer à tona a luz das Escrituras. Você compreende o negar a si mesmo? Não, eu não sei se você compreende. Porque se você compreendesse, você não ia protocolar problemas, você não ia ficar procrastinando sua vida em tomadas de decisões. São pessoas que acham que têm problemas, que têm dificuldade na vida, que nunca ajudou sequer uma alma penosa, que nunca sequer carregou sobre si o sentir a dor de parto pela vida de outras pessoas, vive na esfera centrada dos seus problemas. Um problema de uma pia na cozinha, um problema de um entupimento de um vaso sanitário, ele acha que isso é um problema. Um problema de um colega de trabalho que não gosta dele, um problema de um boleto bancário, um problema de um telhado pingando água. Esses são os seus problemas? Essa é a labuta da sua vida? Um problema de um filho que você não soube administrar, porque se você administrou bem, descansa em paz com a tua consciência, cada um colhe o fruto daquilo que semeia. Se você não tem culpa no cartório, se você não recalcita contra os aguilhões, por que você vai se viver culpando? Mas aquilo que está em pauta é se você compreende o negar a si mesmo. Vida infantil. Você acha que você tem problemas? Você sequer nunca estendeu a mão para ajudar alguém? Aí eu abro as Escrituras e vejo um apóstolo Paulo tomando 40 chicotadas menos uma, varadas. Ele diz em jejuns, em fome, em naufrágios, em perseguições, em cadeias. Eu nunca vi um homem desse abrir a boca para dizer: o diabo está me perseguindo, o diabo tem ódio de mim, os demônios estão me perturbando. Eu vejo um apóstolo Pedro, vejo um Tiago, vejo homens sendo decapitados, e eu não vejo esses homens com um psicológico de culpismo, de que eu sou se autodiminuindo, com autopiedade. Quando o Senhor Jesus ele disse para os discípulos, olha, os doutores da lei, as pessoas que conhecem a palavra de Deus, elas vão me bater, elas vão me machucar, elas vão me matar. Morte de cruz, morte em cadeira elétrica, morte de maldito, de desgraçado. E alguém ali com autopiedade, já que Deus está lhe mostrando, o Espírito Santo está lhe revelando isso, foge. Quando ali as filhas de Ágabo, que eram profetisas, o ato de conseguir ver o futuro, de profetizar, de trazer uma palavra profética, pega ali o cinto do apóstolo Paulo e diz, olha, o homem a qual pertence esse cinto vai ser perseguido, vai ser humilhado lá em Jerusalém. E aquilo ali poderia ser uma advertência para que Paulo não fosse para Jerusalém. Ele disse, eu não posso deixar de ir. Mas aquela advertência é para que ele preparasse o seu espírito, para que ele pudesse estar fortalecido para poder ir a Jerusalém com seu homem interior fortalecido e edificar a sua casa sobre a rocha. Mas algumas pessoas no dia de hoje, não, Deus me falou, eu não vou, autopiedade. Alguém ali disse, homem, Deus está te revelando, escapa-te por tua vida. Aí Jesus vem dizendo, aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que se autopreservar, aquele que não quiser perder a psique humana, a vida da alma, irmãos. Você conhece o que da palavra de Deus, irmão? A sua vida é um queixume infeliz. Você não consegue gerir os seus problemas, não consegue administrar a sua vida, protocola decisões, vive de procrastinação, deixando para amanhã
o que você pode fazer hoje, e a sua vida parece um saqué, uma galinha saqué, estou fraco, ore por mim, não faz a obra. Você não tem nenhuma incumbência de fazer a obra, só administrar a sua vida. Tome a sua cruz, o negar a si mesmo, mas não deseja isso, não procura isso. Eu estou aqui apenas falando sobre aprender a negar a si mesmo. Não leva ofensas para casa, não ama o inimigo. Tá? Você não amar o inimigo, que maravilha. Você sabe o que é amar o inimigo? Você não pesa a gravidade das palavras. Quer ficar nessa vida de culto, de cultinho, de entretenimento, viciado em pregações que você não obedece, não pratica. Porque a pregação, está aqui escrito, a pregação que vai mudar a sua vida são todas as mensagens que você ouviu desde o dia que você teve encontro com Cristo. Né? Ou acha que teve encontro com Cristo, quando você vivenciá-las, quando você praticá-las. É esse evangelho que muda, essa é a pregação poderosa dos grandes Benihim, ao Benihim, o cair no poder de Deus, e bater na cara da esposa e fazer essa desgraceira toda, não ver o marido como cabeça, é o machismo, é o feminismo, essas ideologias. Eu quero interromper essa mensagem por aqui. Você não sabe o que é negar a si mesmo. Você não sabe sequer o que é carregar uma cruz, né? Pensa que é botar uma esponja aqui, colocar o peso para aliviar o seu cansaço, as suas dores, o peso. Você não está conseguindo gerir seus problemas, meu amigo. Você está querendo viver o mundo espiritual, não tem força para negar a si mesmo. Fica difícil ter esse diálogo com você, manter esse diálogo com você. Entendeu? Você prostrado dentro da sua zona de conforto, achando que é a palmatória do mundo, que está cheio de problemas, que está cheio de dificuldade, que ninguém me ama, ninguém me quer, eu fui mal abandonado, né? Eu sou mal abandonado, eu sou mal amado, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu sou o filho que mamãe faz tudo por fulano. Sempre uma desculpazinha, sabe, para manter você cristalizado, manter você dentro do casulo, não passa o processo de metamorfose, o eterno Peter Pan, a síndrome de Cinderela, a síndrome de Poliana. Pesquise quais são essas síndromes. Sabe, cheio de traumas, cheio de problemas, pessoas que dizem que encontraram o Cristo genérico da religião gospel, que não traz mudança, não traz transformação, não compreende, né, o que é sofrimento. Quando Paulo escreve dizendo, os que quiserem seguir a Jesus fielmente, negando a si mesmo, carregando a sua cruz, sofrerão grandes perseguições. Então vá para outro lugar, meu irmão. Vá para a limpeza pública do espaço, vá para o evangelho de Allan Kardec, cara. Sabe? Falo com muita sinceridade com você. Você não quer o evangelho destruidor, o evangelho da liberdade, você quer essa vidinha gospel de algodão doce, de sorvete com calda de morango, tá? De chantilly, você quer um bolo com recheio de beijinho, de brigadeiro. Essa vida de que Deus tem que manter os seus desejos, suas vontades, sabe? Sem apertos, sem problemas, sem dificuldades. E aí, conhece a gravidade do negar? Você sabe lá nada o que é negar, meu amigo. Negar, você tem negado a cruz, você tem negado o seu vizinho, você tem negado as suas responsabilidades, mas negar a si mesmo, você não sabe o que é isso. Tomar a sua cruz e seguir a Cristo, eu não sei se você sabe o que é isso. Pense, reflita, meu amigo. Eu não digo nem para você voltar ao primeiro amor, talvez você nem sabe o que é o primeiro amor. Eu acho que você precisa descobrir o evangelho em toda a sua totalidade e nas gravidades. A palavra não é para Paulo, para Pedro, para fulano, ciclano, betrano. É tudo para mim. E é tudo para você, meu amigo. Ó, moedor de carne, não é massageador de ego. Tá certo? O apóstolo Paulo escreve, se eu quisesse ser servo dos homens, eu viveria de bajulação e lisonja. Não seria servo de Cristo. Para com isso, rapaz. Para com isso. Vai orar, vai buscar a Deus, vai viver uma vida introspectivamente consciente do Evangelho, da vida do que é seguir a Cristo, das realidades do que é estar no mundo, mas não ser do mundo. De não se conformar com o mundo, mas transformar pela prática, pela vivência da palavra de Deus. Agora, esqueça, meu amigo. Eu não te conheço, eu não tenho nada a ver com essa sua filosofia de vida assinada como um evangelho. Isso aí é evangelho de Allan Kardec, evangelho de Charles Russell, de qualquer outra pessoa que você queira. Amém? Um grande abraço e vê o que você quer fazer da sua vida aí e do que é esse evangelho, que é poder de Deus para a vida de todo aquele que nele crê. Que você medite, reflita e tome uma decisão do que você quer para a sua vida, tá bom? Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua. Passar bem.